Não vamos falar sobre a tragédia e a comédia, mas hoje não é um dia nada cômico, é um dia trágico. Nós choramos a destruição de grande parte do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, de grande parte do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, talvez a parte mais significativa do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, um grande patrimônio da nossa universidade, e eu espero que a gente se sensibilize e o governo ajude a recuperar o que puder ser recuperado. Bom, o nosso assunto hoje é a tragédia e comédia grega. No último encontro que nós tivemos, semana passada, uma pessoa que estava fazendo o curso me perguntou qual seria a relação que eu estabeleceria do que eu falei, nós falamos naquela ocasião, na época grega antiga, com a periferia. E eu não soube o que dizer, eu não sei quem fez essa pergunta aqui. Você fez essa pergunta, a Joana Dark fez essa pergunta. E eu não sei não soube responder a ela, né? Eu fiquei pensando assim, puxa, mas eu pensei que eu fui chamado para falar para a gente que trabalha ou da periferia, e não sobre a periferia. Para e não sobre. Mas eu falei, não, mas você tem que falar sobre também. Ela tem razão, depois vocês são cobrados disso, né? Você tem que fazer esse link. E eu fiquei pensando, a primeira resposta que eu tive para a Joana Dark foi, não sei se você lembra, Joana, foi assim, olha, diretamente nenhum, né? Indiretamente muitos, eu imagino que muitos, porque a periferia, ela é periferia de um centro, esse centro tem uma razão de ser centro, e a periferia tem uma razão de ser periferia, e a periferia se torna centro em algum momento. Depois eu pensei assim, bom, mas se eu pudesse... Era fácil fazer um discurso que era muito comum na minha época de graduação na Faculdade de Letras, um discurso, uma retórica meio cretina, meio populista, dizer assim, não, mas ali os gregos eram a periferia de um centro que era Troia, e você arranja um jeito de encaixar o negócio, né? Mas não é nada disso, né? Então você tem uma periferia lutando contra um centro e tal, mas não é nada disso. Na verdade, isso seria escamotear uma realidade de interesse para vocês que é muito maior do que isso. Então, eu pensei em recomendar a vocês a leitura de um texto que eu escrevi, e não é propaganda nenhuma, porque eu não ganho nada com isso, porque está na internet disponível, qualquer um pode pegar na internet, então não é de graça, podem imprimir, ler ou ler na tela, como preferirem, né? Se chama... Espera aí, qual é o seu nome? Eu esqueci o título, mas eu vou dar mais ou menos como é que vocês acham, que vocês... quando tiver equipamento eu procuro, mas eu vou dizer para vocês como é que, senão eu esqueço, se a gente esquecer, já fica dito. É naquela página www.letras.ufrj.br vou repetir, www.letras.ufrj.br/proaera, vou repetir, proaera CV. Esse CV é porque essa página é tão antiga que ela é antes do currículo Lattes, então ela é muito antiga. Então é uma época que não tinha currículo do governo ainda, por isso que era CV de currículo. CVHC, que são iniciais, Henrique Cairuz, HC, HTM. Tudo bem? HTM. E ali vocês procuram a palavra supercânone, e aí vocês vão ter esse texto lá, é um texto que fala sobre o supercânone, onde eu tento, viu, Joana, fazer esse exercício que você me cobrou naquela hora, sabe? É um exercício difícil de fazer esse, porque a relação é uma pergunta tão complicada que eu mesmo já me fiz, e isso me rendeu um texto inteiro, né? A resposta disso rendeu um texto inteiro. Então, talvez a partir dali possa pensar alguma coisa sobre isso, para responder a sua pergunta, tá bom? Você vê que eu penso no que... Eu tinha um professor que dizia que absolutamente não existem perguntas idiotas, existem respostas idiotas,
Né? Eu acho isso. Então, vocês nunca fiquem com medo de fazer pergunta, não, porque, para mim, qualquer pergunta é boa. A resposta é que pode não ser muito boa, mas a pergunta é sempre boa. Bom, então, voltando ao nosso tema, nós vamos hoje falar de um outro aspecto totalmente diferente da cultura grega em relação ao que nós dissemos na última semana. Uma outra época, uma outra abordagem e um tema que ele é, no cenário cultural, eu soube também na última semana, não sabia antes, que a maioria de vocês, ou quase todos vocês, são produtores culturais ou trabalham com produção de cultura, né? Então, eu acho que esse tema de hoje interessa até mais por esse aspecto do que o semana anterior. Porque o que nós vamos abordar essa semana é muito mais presente no cenário cultural, porque é teatro. Né? Nós vamos falar de teatro. Só que nós vamos falar de teatro numa época em que o teatro ele não era uma atividade de lazer contínua, como nós temos hoje. A qualquer momento do ano, nós podemos pagar um ingresso e assistir uma peça de teatro. Né? Claro, nem sempre a peça será boa, mas algumas boas, outras ruins, mas podemos assistir a qualquer momento uma peça de teatro. Isso não depende de nada, exceto de uma produção, de uma iniciativa, né, de um grupo, ou de uma pessoa, etc. Mas nós estamos falando de uma época em que o teatro ele era uma atividade religiosa. E era uma atividade religiosa que estava dentro de uma grande festividade, de um grande rito, de um grande ritual religioso, em homenagem a um deus. E esse deus era o deus Dioniso. O deus Dioniso ele tem uma história que os gregos mesmo não sabiam contar muito bem. Ele era um deus que tinha uma história de um nascimento conturbado, nasceu 2 vezes, ele era filho de Zeus, mas ele era uma figura muito rebelde em alguns momentos, em outros momentos não, muito religiosa, muito pacata. Ele era o deus ligado ao vinho, ele era um deus ligado às manifestações teatrais, e era um deus ligado também à terra, mais precisamente ao plantio da terra. Não era o único ligado ao plantio da terra. Como eu disse na última vez, os gregos não tinham muito essa coisa dos deuses de. Então, o Dioniso era um dos deuses ligados à terra. Mas havia na cidade 2 festivais, duas grandes festas na cidade, algumas cidades, e aqui eu vou me referir por uma razão muito simples, a cidade de Atenas. Eu vou me referir à cidade de Atenas porque a cidade de Atenas, é da cidade de Atenas que nos sobraram as peças de teatro que nós temos. Todas as comédias e todas as tragédias do século V, ou seja, da Grécia clássica que nós temos, vieram da cidade de Atenas. Na verdade, nós não temos muitas comédias nem muitas tragédias. Temos comédias de um autor só, dessa época. E temos tragédias de 3 autores só, e eram muitos outros. Só para vocês terem uma ideia, um dos autores que nos chegaram, cujas obras nos chegaram, desse autor não chegaram 7, agora são 8 tragédias, que descobriram recentemente mais uma. 8 tragédias. Nós sabemos, através de depoimentos de pessoas da época, em outras obras, que ele escreveu mais de 120 peças. E não chegaram apenas 8. Então, é uma grande perda. A gente trabalha com um pouquinho. Nós temos essas 8 tragédias, são tragédias de 3 autores diferentes. Eu vou falar um pouquinho sobre esses autores, agora para vocês, enquanto não chegam as imagens, porque eu pensei em falar em uma outra coisa antes. Eu pensei em apresentar o teatro para vocês antes, e como essas peças eram encenadas. Aí depois eu vou inverter um pouco, eu falo desses autores, depois eu falo sobre a encenação, tá? Eu acho que essa parte da encenação interessa muito a vocês como modelo de apresentação, né? Bom, então os tragediógrafos, como a gente diz, são os escritores de tragédia, são, pela ordem de nascimento, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Essas 8 que eu falei são só de Sófocles, né?
de Eurípides são mais de 12 tragédias. Existem algumas polêmicas, por exemplo, tem uma tragédia que a gente não sabe muito bem se é de Ésquilo, então nós teríamos 7 ou 6 tragédias de Ésquilo. E tem uma tragédia que a gente não sabe, de Eurípides, que a gente não sabe muito bem se é uma tragédia ou um drama satírico. Mas essas tragédias, além de elas serem apresentadas em um festival religioso, num festival em que se comemorava o plantio, e a comédia era realizada num outro festival, também em honra a Dioniso, no qual era comemorada a colheita. Além disso, era um evento competitivo, era uma competição. Então, cada um dos tragediógrafos apresentava 4 peças. Dessas 4 peças, 3 eram tragédias, no caso da tragédia. E uma das peças era uma peça leve, um pouco mais curta, não era bem uma comédia. Os gregos não temos nenhum nome que tenham dado, eles próprios tenham dado a esse tipo de produção. Mais tarde se chamou essa peça de drama satírico. Nós só temos uma peça que sobrou, que é seguramente um drama satírico, que é o Ciclope de Eurípides. Essa não tem dúvida. E há uma outra peça, chamada Rezo, que é possivelmente um drama satírico. Bom, o Ciclope, esse drama satírico, que é o único exemplar com segurança desse tipo de produção, ele é uma brincadeira, um jogo que Eurípides propõe com a Odisseia, sobre a qual falamos semana passada. O episódio do Ciclope, aquele episódio em que o Ulisses fura o olho do Ciclope, e o Ciclope é o filho de Poseidon, depois Poseidon vai perseguir Dioniso, perseguir Odisseu. Bom, agora, as tragédias, elas tiveram, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, muitas leituras. Talvez a leitura que mais tenha sido marcante tenha sido a de Freud, a partir do Édipo Rei. Daí o complexo de Édipo, que todo mundo já ouviu falar. O Édipo Rei, todo mundo conhece essa tragédia. Acho que é a tragédia mais conhecida de todas, o Édipo Rei, né? Alguém aqui não conhece a história do Édipo Rei? Vamos ver quem conhece. Vamos perguntar quem conhece a história do Édipo Rei. A maioria conhece, né? Um ou outro não conhece. Édipo é uma tragédia de Sófocles, esse segundo tragediógrafo, né, na ordem de nascimento. Ésquilo, anterior a ele, escreveu várias tragédias, da qual nós só temos uma pequena parte delas. E, dentre essas tragédias, tem uma que é diferente de todas as outras, porque é a única de todas as tragédias que nos chegaram, é a única que não tematiza um aspecto mitológico, mas ela tematiza um aspecto histórico. Ele fala, os persas de Ésquilo, que conta a situação dos persas que tinham perdido há pouco tempo uma guerra para os gregos. Uma guerra na qual o próprio Ésquilo teria lutado. Fora essa peça, todas as outras peças que nos chegaram, e que são, de fato, a minoria das peças, todas essas outras peças, elas tematizam a mitologia. Os persas de Ésquilo. Fora essa peça, todas elas tematizam a mitologia, de alguma forma. Algumas tematizam histórias que se passam apenas, exclusivamente entre deuses, outras entre deuses e homens. As peças eram apresentadas, como eu falei para vocês, desde que nós temos notícias delas, as tragédias, em 4, né? 3 tragédias e um drama satírico. Essas 3 tragédias é o que nós chamamos de trilogia. Mas trilogia não é necessariamente a trilogia grega não é necessariamente uma trilogia temática. Ela era frequentemente uma trilogia não temática. Eram peças que falavam sobre temas diferentes, sobre coisas diferentes. Peças que não tinham nada a ver uma com a outra.
mas que concorriam, mas o autor concorria com as 4 juntas, né? Nós temos apenas uma trilogia temática que foi preservada, que é a trilogia chamada Orestia, que conta a história de Agamemnon. A história é a história da volta de Agamemnon, aquele mesmo Agamemnon da Ilíada, né, o rei do principal, a história da volta dele. Ele volta, imagina, ele ficou tantos anos fora de casa, mais de 10 anos fora de casa, então ele volta e encontra na casa dele, a mulher já amaziada com outra pessoa, com um Egisto, e que tinham combinado entre si o assassinato dele. E essa peça conta a chegada dele, uma figura que vai no barco, que é Cassandra, que vai prevendo a desgraça, e a Cassandra, ela ganhou de Apolo o dom da profecia, mas também ganhou a desgraça de não ser acreditada. Então ninguém nunca acredita nela, né? E essa trilogia temática, então uma continuação. Depois vai ter a cena da chegada do filho dele, Orestes, que vai ser reconhecido pela irmã e que no final vai matar o pai, quer dizer, o amante, que não tem nenhum problema, porque isso na ética do mito é tudo bem. Esse tipo de morte não tem nenhum problema, mas mata a mãe também, aí sim é problemático, né? E por isso ele vai ser julgado depois. A grande novidade dessa peça, para os gregos, é a presença de um tribunal no lugar onde o mito não permitia um tribunal. Então, a introdução desse tribunal, porque os tragediógrafos, os autores de tragédia, esse teatro ele era originalmente de madeira, depois ele ficou, é que nem um sambódromo aqui, né? Era uma coisa improvisada, depois vocês estão vendo aí? Dá para ver? Tudo bem? Então, ele era improvisado, depois ele passou a ser feito de pedra, e até hoje tem alguns que existem ainda. Bom, aqui, esse lugar aqui é o que os gregos chamavam de teatro. Teatro é só a plateia, isso aqui era o teatro, né? É engraçado porque os gregos não tinham um nome para o conjunto inteiro, mas para a plateia sim. Esse meio daqui, como vocês podem ver o nome, chamava orquestra. Orquestra em grego significa lugar de dança. E se chamava orquestra porque o coro ali ficava e ali ele dançava e cantava. No meio da orquestra havia um altar onde era oferecido um sacrifício a Dioniso, o deus que era homenageado. Esse lugar aqui que estou mostrando, chamava tenda. Tenda. Em grego a palavra tenda é skené. Era esse lugar. E aqui era a pré-tenda, proskenion, que é isso daqui, que é a pré-tenda, que é onde os atores ficavam. Observe que é um espaço muito pequeno, menor até do que esse palco onde eu estou. Aqui havia uma escada para subir, e aqui havia um corredor aqui, está vendo? Párodos, que é por onde o coro entrava. Párodos significa caminho lateral. E o coro entrava por aqui, fazia sua evolução aqui. Normalmente, frequentemente, melhor dizendo, a tragédia e a comédia começavam, o espetáculo teatral começava com a entrada do coro. E logo depois vinha o proêmio, o primeiro texto, que podia ser um diálogo, podia ser até mesmo um canto do coral, ou até um monólogo. Bom, é um caso muito conhecido de um monólogo de abertura, que é o monólogo da deusa Afrodite. É Afrodite? A deusa Afrodite Não, Afrodite, que reclama que Hipólito, vocês conhecem a história do Hipólito? Não, a história do Hipólito é uma tragédia de Eurípides. É claro que isso não é a história não é dele. A
história é anterior a ele. Ele pega a história e aproveita essa história, né? E a história do Hipólito é uma história de um rapaz que é um devoto da deusa Ártemis. A deusa Ártemis é aquela deusa que foi sincretizada com a Diana na mitologia romana. É uma deusa ligada à caça, à virgindade, aos ritos. Ela é irmã gêmea de Apolo. E ela, a deusa Ártemis, esse rapaz era devoto dela. Então ele era um rapaz que caçava, porque ela é uma deusa da caça também, uma caça ritual, e ele era virgem, ele era todo casto. E a deusa, e só cultuava essa deusa, Ártemis. E a deusa Afrodite, que é o contrário dela totalmente, ficou muito indignada com isso, ficou muito ciumenta disso, e resolve fazer alguma coisa contra ele. Mas não pode fazer nada contra ele pessoalmente, porque ele é protegido de Ártemis. Então ela resolve fazer uma armadilha para ele, para pegá-lo. O que ela faz é o seguinte: como ela tem o dom do amor, e sobretudo aquela paixão ardente, ela faz com que a madrasta dele se apaixone por ele, na ausência do pai. O pai está fazendo uma viagem, então a madrasta se apaixona por ele, loucamente. E então a madrasta começa a peça com Afrodite dizendo: eu sou muito poderosa, mas não gosto desse rapaz que faz isso, que faz aquilo outro, e ela reclamando do Hipólito. Ele é filho da Hipólita, com Teseu. Tudo isso é importante. Hipólita é a rainha das Amazonas, aquelas mulheres guerreiras que cortavam o seio para puxar o arco, renunciando à sua feminilidade em virtude da guerra. E ele era filho da Hipólita com Teseu, que era um mito fundador de Atenas. Então tinha uma importância muito grande para a cidade de Atenas, um Teseu encenado, porque o Teseu ele era uma figura simbólica para a cidade. E assim Teseu encena, traz todas Atenas para a cena. Mas Teseu só aparece depois, aparece só no começo essa deusa reclamando, e ela desaparece, ela nunca mais aparece, ela só faz o prólogo da peça, e ela some, ela não aparece mais. Depois aparece uma cena de Fedra, que é essa madrasta, conversando com a sua escrava doméstica, com a sua aia, reclamando da vida, reclamando da paixão dela, ardendo de paixão pelo enteado. Mas ela não queria dizer para a aia o que ela tinha. E a aia fica perguntando: mas o que você tem? O que você tem? Ela não queria dizer, de jeito nenhum não dizia. Até o momento que ela se vê assim, numa situação que ela quer muito dizer e a outra quer muito que ela fale. Ela diz. Quando ela diz o que é, a aia fala: mas é isso, que besteira, deixa comigo que eu resolvo. E então a aia sai e conta para o Hipólito. E nessa versão da peça, em nenhum momento, essa peça é muito boa para a gente entender como é que funciona todo o sistema. Em nenhum momento a Fedra se encontra com o Hipólito. Eles não se veem em nenhum momento na peça. Isso é uma sutileza, uma delicadeza da peça. E ele sai, quando ele sabe do amor da madrasta por ele com a castidade toda dele, com aquela moral toda dele, ele sai desesperado e vai caçar para se purificar até do que tinha ouvido. E leva os seus companheiros, o seu séquito, ele era um príncipe, leva o seu séquito com ele, e deixa a Fedra desesperada. A Fedra acha que ele vai contar, quando ela soube que ele saiu, não sabia para onde, ela fica convencida de que ele vai contar ao pai sobre o amor dela. Então ela escreve um bilhete o acusando de uma tentativa de estupro. Isso não fica muito claro na peça, mas fica alguma coisa como abusar de mim e tal. Assim, é uma maneira sutil de dizer o estupro, né? Não tem todas as letras lá. Mas é muito claro que a ideia era essa. E se mata. Bom, se mata
E quando Teseu chega em casa, o pai chega em casa, encontra a mulher morta com um bilhete acusando o filho. E ele não tem a menor dúvida, ele acha que o filho é culpado. E Teseu é uma figura que tem dois pais, isso é comum na mitologia. Ele tem um pai que é Egeu, eu acho que vocês conhecem a história do Egeu, que é do Minotauro, porque Teseu foi esse Teseu aí que matou o Minotauro lá em Creta, aquele Minotauro, foi ele que matou o Minotauro. E quando ele volta da história do Minotauro, Egeu, que é o pai, fica esperando, que é o rei de Atenas, fica esperando ele voltar, e tinha combinado com ele que quando ele colocasse a vela, se ele deixasse a vela, é porque ele tinha morrido, quer dizer, se ele deixassem a vela do navio. E se mudassem a cor da vela, então ele tinha se salvado, então Atenas estava salva também, portanto. Né? Estava livre do jugo de Creta. E acontece que ele, feliz da vida, porque além de ter matado o Minotauro, ainda roubou a princesa de Creta, esqueceu de mudar a vela, então Egeu, sabendo que Atenas estava perdida e o filho estava perdido, ele se mata jogando-se no promontório, jogando-se num precipício no mar, e aí o mar passa a se chamar, até hoje, chama Mar Egeu. Ele é filho desse Egeu, mas ele também é filho de Poseidon, o rei do mar, o deus do mar. Ele é filho de Poseidon. E havia uma promessa de Poseidon que o que ele pedisse com coração, com ímpeto, ele teria. E ele pede, naquele momento de raiva contra o filho, que Poseidon castigue o filho com a morte. Se esquecendo, aparentemente, da promessa que Poseidon fez a ele. Bom, o que acontece é que ele mesmo não tem coragem de matar ou mandar matar o filho foge. Foge, mas Poseidon faz com que apareçam cavalos gigantes do mar, que assustam os cavalos do carro que conduzia Hipólito. O carro dele rola precipício abaixo e ele morre. Mas ele não morre imediatamente, ele fica agonizante, e é levado agonizante aos braços do pai. Nesse momento, aparece Ártemis, a outra deusa. Então uma deusa abre a peça, outra deusa fecha a peça. E conta a história. Olha, ele não tem culpa nenhuma, isso foi um ardil, isso foi uma armadilha de Afrodite. E aí Teseu percebe o que tinha feito e pede perdão ao filho, o filho perdoa e acaba a peça, e o filho morre. O filho morre e acaba a peça, na verdade. Bom, e assim termina a peça do Hipólito. Mas existe um diálogo no meio da peça, que é quando, depois que Teseu chega em casa e vê a mulher morta, Hipólito chega depois. E aí tem um diálogo entre eles. E Hipólito diz assim: mas eu juro por Ártemis, a deusa dele, né, que eu não fiz nada, eu sou inocente. E Teseu aponta para aquela cena e pergunta: mas que esse juramento é mais convincente do que essa cena? Nesse momento, como em muitos outros momentos da tragédia grega, em todas as tragédias gregas vai ter um momento como esse, aparece uma das questões, veja bem, uma das questões mais importantes daquela produção cultural daquele momento, que é trazer à cena uma questão que era da cidade e era do indivíduo, a relação entre uma tradição e uma novidade. E essa novidade eram as instituições da cidade, sobretudo as instituições jurídicas da cidade. Então vai ter sempre na tragédia grega alguma coisa que diga: o tribunal diz isso, mas os deuses, a tradição, diz aquilo outro. E em alguns momentos, e para alguns tragediógrafos, quem vai ter razão vai ser os deuses, vão ser os deuses, como no caso de Eurípides. Em outros tragediógrafos, quem vai ter razão vão ser o tribunal, como no caso de Ésquilo. E em alguns momentos os dois vão ter razão, como no caso de Sófocles. Porque se você for ver bem, no caso de Édipo, que é Sófocles, no caso de Eurípides, quem estava certo? Estava certo são os deuses, né? Quem jura pelos deuses é que está certo. A visão do tribunal, qualquer tribunal teria condenado Hipólito. Qualquer tribunal teria, até hoje, né? Qualquer tribunal teria condenado Hipólito. Mas quem estava certo não era
o tribunal, era o Hipólito, a partir de um critério religioso. Então, para Eurípides, quem vence sempre, quem está sempre com a razão, é o critério religioso. Para Sófocles, empata. Édipo, ele vai passar a peça inteira para provar, ou para descobrir, melhor dizendo, que Tiresias, lá na frente, estava certo. Tiresias falou assim, você é o assassino. E ele fala assim, sai daqui, ô seu velho embusteiro, seu charlatão, seu pai de santo de Araque, manda o cara para fora. E depois, ele passa a peça inteira para descobrir o quê? Que ele estava certo. Ele estava certo. Então, há um empate de critérios. Os dois estão certos. Mas em Eurípides, não. Em Eurípides, quem está certo é sempre o religioso, o critério religioso. Esse é um dos pontos, veja bem, é um dos pontos presentes em todas as tragédias. Mas o mais importante de tudo, o mais importante do teatro grego, isso se aplica à tragédia e à comédia, mas sobretudo à tragédia, é que na tragédia, a tragédia só funciona quando as questões, os dramas, os problemas do indivíduo se encontram com os problemas da cidade. Só aí que funciona. Quando há uma identificação do indivíduo com a cidade. Quando você reconhece que aquele drama ali da cidade é também o seu drama pessoal. Eu quero lembrar vocês que a Rede Globo também usou muito essa maneira de fazer novela durante muito tempo. E de vez em quando dá volta a essa maneira de fazer. Tentar fazer com que o drama de uma coletividade se encontre com o drama do indivíduo. E isso é que faz a tragédia grega dar certo. Por isso que você vai encontrar, você procurando, você cavucando um pouco, você vai encontrar questões, dramas psicológicos muito patentes, muito claros na tragédia, como você vai encontrar também questões políticas muito fortes. Então, há leituras exclusivamente políticas da tragédia. A tragédia é uma obra política e dá certo, porque também é uma obra política. E há leituras exclusivamente psicológicas que também dão certo, porque a tragédia é uma obra de cunho psíquico, então também dá certo. Mas não é isso que é o legal. O legal é quando essas coisas se encontram, senão aí não dá certo para eles lá. Não dava certo para eles. Bom, essa tragédia de Hipólito, que eu citei, já que eu estou falando dela, que eu peguei como exemplo, eu ia pegar o Édipo, mas como muitos de vocês conhecem o Édipo, eu peguei uma que vocês conhecem menos, eu acho. Ela teve duas versões. Uma versão em que Fedra se encontrava com Hipólito. Hipólito brigava com Fedra. E depois Hipólito ficava muito envergonhado e se encobria todo assim num pano, e saía, em vez de ele sair altivo para caçar, ele saía todo envergonhado, quase que fugido. Essa tragédia não deu certo. E essa tragédia que eu peguei como exemplo, depois eu vou falar do Édipo também, essa tragédia que eu peguei como exemplo, o Hipólito, ela teve duas versões. Essa que eu acabei de falar, né? E a versão que eu também acabei de me referir agora, que ele sai. Essa primeira versão do Hipólito, nós não temos, não nos sobrou. Mas os romanos conheciam essa versão. E a partir dessa versão do Hipólito, Sêneca, um filósofo romano, estoico, escreveu uma tragédia chamada Fedra, que é uma tentativa de fazer uma versão filosófica da tragédia do Hipólito, o primeiro Hipólito. E depois Racine fez a sua Fedra, também baseada na Fedra, na verdade, de Sêneca. Então aí nós temos uma história esquisita, né? uma filiação esquisita. Mas o outro Hipólito fez algum sucesso, mas não ganhou o festival. Aliás, Eurípides, ele era um sujeito que nasceu para um fracasso, ele era um fracassado total. Ele só se dava mal, nunca viu, é o contrário de Sófocles, que só se deu bem na vida. Eurípides só se deu mal, perdia todas, e no entanto, incrivelmente, é o que mais nos legou tragédias. A maior parte das tragédias que nós temos são de Eurípides.
mas ele era um sujeito que raramente ganhava alguma coisa, ele sempre ganhava o segundo, terceiro prêmio, nunca o primeiro, e ele morreu mal, enfim, ele era um sujeito que não se deu bem na vida, não. Viveu pouco, ele morreu talvez no mesmo ano que Sófocles, embora tenha nascido bem depois, ele viveu muito menos que Sófocles. Sófocles foi um longevo, para a época, então, era uma coisa excepcional que ele viveu mais de 80 anos, para a época era assim, era o que seria hoje viver mais de 100 anos, né? Ele era uma espécie de um Oscar Niemeyer da época, assim. Bom, então, a Heloísa pediu para falar um pouco do Édipo. Édipo, rei, todo mundo conhece essa tragédia que é um encanto, né? Faz parte de um ciclo mitológico, que é o ciclo tebano, que começa muito antes da história de Édipo, mas não vou contar toda a história aqui, porque aí sim seria uma coisa muito longa, eu quero falar só do Édipo mesmo. O Édipo é uma tragédia que ela tem muita força hoje, mas ela tinha muito mais força naquele momento, porque você imagina o que é uma tragédia, você imagina o que é você pegar aquele teatro que está ali, né? Aqui você tinha um cenário caótico aqui, um cenário, às vezes, que eram uns panos pintados, uma coisa simples. Então, os gregos nunca foram muito caprichosos com o cenário, e nem tampouco com a indumentária. A indumentária do teatro grego, ela era muito mais simbólica do que icônica. Ou seja, você olhava para a indumentária do teatro grego, você tinha que identificar o personagem de cara. Então, o sujeito olhava, existiam determinados símbolos, existiam determinados sinais previamente conhecidos, e que o sujeito olhava para aquela figura de longe, muito de longe, isso aqui é enorme, né? E ele reconhecia lá de longe, assim, esse é Teseu. Então, é claro que você tem as máscaras aí. Então, a Tatiana vai mostrar umas máscaras para vocês verem como é que era isso. Agora, você imagina, só um instantinho, você imagina esse cenário aqui, pobre, o Édipo Rei, o cenário do Édipo Rei não é isso. O cenário do Édipo Rei é tudo isso, é a cidade inteira. Porque ele começa com uma peste, e nesse momento a cidade estava em peste. Então, é uma coisa muito forte. Uma das primeiras coisas que você ouve no Édipo Rei é: estamos em peste, no momento de peste. Peste significa uma epidemia em que morre muita gente. Nós não vimos nenhuma peste aqui. A geração dos meus avós viram peste aqui no Brasil. A gente não viu nenhuma peste aqui, uma epidemia com um grau de mortandade muito grave, em que morre todo mundo em volta de você, né? E você está vendo qual é a sua hora de chegar. E antes de eu continuar, só um pequeno intervalo, um parênteses para mostrar as máscaras. Aqui é o teatro de novo, ó. Volta um pouquinho. Pra vocês terem uma ideia de como é grande, né? Aqui a orquestra, né? Aqui seria o proscenium e a skené, o teatro. Sim, a acústica é absolutamente perfeita. Os turistas adoram ficar na orquestra jogando moedinha e outro lá em cima ouvindo, né? O turista adora fazer isso. Bom, isso aqui são figurações de pedra das máscaras. As máscaras não eram exatamente assim. Isso aqui são figurações, são figuras decorativas. Que nem tem gente que pendura máscara de carnaval na parede e tal, né? Mas dá para ter uma ideia, a partir dali, de como eram as máscaras. Isso é uma máscara típica da comédia. Aqui vocês estão vendo, olha aqui, ó. Isso aqui é uma encenação de comédia. Há figuras físicas que os gregos achavam muito... Há figuras físicas que os gregos achavam muito engraçadas. Por exemplo, os velhos barrigudos. Vai passando de novo, então, para gente. Eu vou passar de novo, então, para quem não viu ver. Né? O teatro, né? As máscaras. Lembre-se que essas máscaras não são exatamente as máscaras usadas. As máscaras usadas não resistem a esse tempo todo, porque são feitas de couro, material que não... Elas eram do tamanho que cabiam no rosto, mas elas ampliavam o rosto. Elas ultrapassavam o rosto. Além disso, eles tinham sapatos, que você sabe, né? Os coturnos, para as pessoas ficarem mais altas.
Isso aqui é uma figuração de pedra da máscara da... Aumentou. Da máscara da comédia. Hã? Eram feitas de couro e outros materiais perecíveis. De modo que nós não temos nenhuma máscara da época. Nós temos só descrições dessas máscaras, mas temos descrições muito bem feitas, porque pinturas, descrições textuais e pedra também. Observe aqui, olha, o furo dos olhos, né, da máscara. Então, isso aqui é uma figuração não de um rosto, mas de uma máscara. De uma máscara, né, uma figuração de pedra de uma máscara da comédia. E as máscaras da comédia, olha só a boca, é sempre uma caricatura muito, muito grotesca, né? Muita ênfase na barriga, e frequentemente havia uma espécie de um salsichão pendurado na cintura, como um falo, assim, como se o sujeito tivesse assim, um falo muito grande que passasse por fora da roupa, né? De tão grande que era. Isso também é engraçado, porque vocês olharem as estátuas gregas bonitas, de Apolo, do escuro, aí vocês vão ver que os pintinhos eram pequenininhos, né? Então, é mais ou menos o contrário do que a gente pensa hoje, né? Os pintos grandes são os feios, os bonitos são os pequenininhos, eles não gostavam de pinto muito grande. Então, na comédia, essas figuras grotescas e tudo mais, tem pintos enormes, tem uns paus que vão lá no pé e tal, isso é uma coisa grotesca para eles. Isso é comum, velhos, muito barrigudos e com um pênis muito grande, quase no chão. É claro que era uma espécie de um salsichão que se fazia. Já me perguntaram se comiam depois do salsichão, isso eu não sei, né? Bom, aqui é uma cena de comédia, observem as caras, né, as figuras. Tem mais alguma figura? Acabou? Observem o cenário, volta só um instantinho lá. Observem só a pobreza do cenário, tá vendo? É uma coisa, o cenário, aquele ali é o cenário. Era uma coisa muito, muito pobre, muito improvisada. É mais pobre do que os nossos hoje em dia. Já são muito pobres. Pintados, ou então assim com um pequeno relevo, uma coisa... Dependendo do dinheiro que conseguissem. Porque também tinha questão financeira. Desde aquela época tem questão financeira, né? Pode... Hã? Ah, tá. Existiam os colegas de vocês... Existia um colega de vocês naquela época... chamada o Corego. O Corego era o produtor cultural daquela época. O Corego ele era responsável pela arrecadação. Bom, a rigor ele fazia isso, né? Ele arrecadava dinheiro público às vezes, dinheiro privado, enfim, que nem a gente faz hoje em dia, para fazer as peças. Só que nessa arrecadação de dinheiro, ele às vezes assumia alguns compromissos políticos. Isso era muito comum na comédia, mas também era muito comum na tragédia. E esses compromissos políticos, eles podiam ser de ordem muito sutil, como, por exemplo, um determinado Genos. Genos eram grupos sociais que se achavam provenientes de tal ou qual herói antigo, que pagavam para que bom, eu dou dinheiro para essa peça, mas essa peça tem que ser sobre Ajax, que Ajax é o meu antepassado, né? Continua assim, né? Ou então, isso seria um nível mais sutil, mais delicado. Por que mais delicado? Porque ainda daria, esse nível ainda dá uma certa liberdade para o tragediógrafo trabalhar. E existe um nível um pouco menos delicado que isso, para não dizer muito menos delicado que isso, que é quando o camarada paga para falar bem dele mesmo, assim, dele, pessoalmente. Isso é mais na comédia. Aí o autor fica sem muita liberdade para agir. Bom, essa foto aqui é uma foto, né? Dá bem ideia do tamanho do físico do teatro, né? As pessoas ali, vocês podem ter uma ideia do tamanho aí, né? É um Maracanã isso aí, né? É bem grande. Mas ao mesmo tempo é bem fechado. O que chama atenção até hoje é a acústica perfeita disso. É uma concha perfeita. Acabou a foto? Bom, então, voltando ao nosso Édipo, Édipo então falava, mas Édipo não falava da peste. A peste era, quando você coloca a peste como cenário da peça, ele evoca a cidade como cenário. Mas isso não implica que ele vai falar sobre a peste. O Édipo não é uma peça sobre a peste de jeito nenhum. É uma peça sobre muitas coisas.
inclusive sobre esse conflito sobre o qual eu falei há pouco tempo, entre uma tradição nova e uma tradição antiga, mas entre umas outras coisas também. Ela começa com uma peste e a necessidade de se descobrir quem é o autor de um crime, para que se possa puni-lo, portanto, e resolver o problema da peste. Então, ela coloca toda a cidade, além de colocar a cidade em peste, ela coloca toda a cidade na dependência de uma coisa que é o saber, o conhecer, né? Então, é preciso saber, é preciso conhecer. Então, essa peste do Édipo, ela ressoa não só como um cenário da cidade, mas ela também ela resvala em outras figurações da peste, como a peste da Ilíada. A Ilíada também começa com uma peste. Então, para os gregos, começar com uma peste também significa apelar para a obra mais preciosa da tradição cultural grega, que é a Ilíada. A Ilíada começa com uma peste como Édipo começa com uma peste. E depois disso, a gente vai ter, então, é preciso saber, é preciso conhecer. Toda a cidade depende de um conhecimento, né? E esse conhecimento, ele é um conhecimento que pode fazer com que uma punição, que é uma punição do todo, se torne uma punição do particular, e, portanto, a cidade se resolva a partir do pulo do todo para o particular. O grande problema vai ser, logo vai se ver, que esse todo são o mesmo, são a mesma coisa. Bom, a peste, ela então, ela vai acompanhar a peça e é feita uma investigação. E essa investigação, ela é intermeada por vários momentos, inclusive um momento em que aparece essa figura do Tiresias, sobre a qual falei há pouco tempo, que representa toda essa tradição. O Tiresias, para vocês terem uma ideia, era uma figura que na época da Odisseia já estava morta há muito tempo, e a qual o Ulisses vai recorrer, vai até o Hades para consultar Tiresias, para saber qual o caminho de volta para casa. Então, é uma figura muito importante, muito chave para toda a interpretação do Édipo Rei. E esse Tiresias, que é um cego, ele é um adivinho, ele é um sacerdote, ele é cego. Isso é um dado importante. Ele é cego porque essa cegueira dele foi uma espécie de uma compensação que Apolo deu a ele. Algumas tradições dizem que é Apolo, outras dizem que é a própria Ártemis, porque ele teria visto Ártemis nua tomando banho. Há várias tradições a respeito dessa cegueira dele. De qualquer forma, é um dos dois, porque o tom de adivinhação, e ele perdeu precisamente o poder de ver o presente, o que se passa, mas ganhou o poder de ver o que se passou e o que se passará. É uma cegueira só para o presente. E esse Édipo, esse Tiresias, ele é consultado nesse lugar que ele tem de grande sábio, de grande adivinho. Ele é consultado e perguntam a ele: escuta, o que aconteceu? Ele vai dizer, ele vai repetir, mais uma vez, tem uma citação da Ilíada aí, ele vai repetir quase que as palavras que Calcante, o adivinho da Ilíada, vai dizer para Aquiles, com medo de Agamêmnon. Vai dizer: eu tenho medo de dizer, porque esse homem vai me castigar, né? Insistem para que ele diga, a mesma coisa que aconteceu com Calcante, é mais uma vez uma citação de uma... Só que aí o problema é outro. O problema de Agamêmnon era um problema de arrogância, de altivez, e o problema de Édipo é um problema de descrença. Édipo não é propriamente um homem altivo e arrogante. Ele é um homem altivo, sem dúvida, mas não é por arrogância. Ele faz isso por descrença. Ele descrê mesmo naqueles critérios. E então, ele, duvidando daqueles critérios, ele continua a investigação
a qual ele se propunha a fazer. A qual que ele se propunha a fazer. E aí, então, ele evoca os mesmos critérios que qualquer tribunal, até hoje, usaria. Testemunhas, provas, a mesma coisa. Até que ele vai ser descoberto, ele vai descobrir quem ele próprio é e descobrir que ele é também o grande causador daquilo, porque aquele homem que ele matou era o pai dele. Ele matou o homem na encruzilhada, vocês devem conhecer a história, né? Ele matou o homem na encruzilhada porque ele queria passar numa encruzilhada. Ele estava vindo, ele soube, essa história dele matar o pai, dele casar com a mãe, tudo isso é verdade, quer dizer, é do mito, mas nada disso está na peça. Na peça ele já tinha matado o pai, já tinha casado com a mãe, já tinha 4 filhos com a mãe. Freud explora não a tragédia, mas o mito, né? Um mito. E o pai Laio, o Jocasta. Então ele vai num caminho, ele encontra, bom, ele sai da cidade onde ele foi criado, ele é jogado numa outra cidade porque havia uma predição que ele casaria com a mãe e destruiria o reino matando o pai. E ele é jogado então numa outra cidade para evitar essa desgraça. E como sempre acontece, né, não dizem para ele aquelas coisas isso aconteceu em outros momentos também na história na mitologia grega. Aconteceu também, né, com Paris Alexandre. É uma história muito parecida com isso. E aí então quando ele sabe dessa predição oracular, ele resolve fugir da cidade onde ele estava para evitar de casar com a mãe e matar o pai. Só que ele estava num lugar em que o rei não era o pai e nem a rainha era a mãe. Então ele vai para a cidade, sem saber, onde o rei era o pai e a rainha era a mãe. Só que ele encontra esse rei num caminho, que ele não sabia que era o pai dele. Ele tem uma discussão de passagem, uma discussão de trânsito, uma briga de trânsito. Literalmente uma briga de trânsito. E por causa de uma briga de trânsito, ele mata o pai, sem saber que era o pai. Dentro da lógica do mito, um rei brigar porque quer uma passagem e o outro não dá, isso está tudo bem. Isso está tudo bem. Isso não há nenhum problema. Isso não condena ninguém, dentro da lógica, dentro da moral do mito. Mas matar o pai tem. E aí, mas eu não sabia que era o pai. E ele chega à cidade de Tebas, e Tebas estava com um grande problema, que era um monstro mitológico que devorava pessoas. E Tebas estava atordoada, amedrontada com esse monstro. E esse monstro, não havia nada que destruísse esse monstro, a não ser que se respondesse uma pergunta que ele fizesse. E ele faz uma pergunta para Édipo, e Édipo tenta vencê-lo. Ele faz a pergunta para Édipo, e a pergunta é aquela que todo mundo conhece, aquele enigma de Édipo, né? Que é uma charada bem boboca mesmo, isso não está em lugar nenhum, tá? Isso só tem, o único lugar que tem essa charada é alguém, um editor grego antigo, mas muito posterior, já quase na Idade Média, talvez até na Idade Média, que ninguém sabe exatamente que época ele fez isso, que escreveu uma espécie de o que chamam de argumento, e colocou esse enigma lá, por isso que a gente sabe. O enigma é aquele, o que é que de manhã caminha com 4 pés, de dia com 2 pés e à noite com 3 pés. Então, o nome grego de Édipo em grego é Oidipus, que lhe significa literalmente pés inchados. Esse negócio de pé é o seguinte: todo herói grego tem uma coisa no pé. Nem sempre é chulé, mas tem alguma coisa no pé. Por exemplo,
Édipo, pés inchados. Aquiles, ele tem não só os pés ligeiros, mas como ele tem o calcanhar, né, frágil, a fragilidade, né, o único ponto vulnerável é o calcanhar. Odisseu foi descoberto com uma cicatriz no pé, pela sua babá. Então, todo mundo tem todos esses heróis têm, e Édipo é o pés inchado, né? Então, esse negócio de pé não tem nenhuma novidade, é uma marca do herói. O herói grego tem uma marca no pé. Tudo bem. E aí, bom, uma marca no pé, tá certo? Então, Oidipus, observe o nome, Oidipus. E a pergunta, em grego a pergunta que a esfinge faz a esfinge é esse monstro, o que é? De manhã em grego, tetrapos, 4 pés, de dia, dipus, observem, Oidipus, de dia é dipus, e à noite é tripus. Em grego, 4 pés, 2 pés e 3 pés. Então, em grego é assim que se fala. Ora, aquilo ali soou para ele imediatamente, dipus. Ainda mais que no enigma, na construção do enigma, que esse autor registrou, a palavra anterior terminava com oi. Então, ficava perfeitamente oidipus. Ele reconheceu o nome dele e disse, sou eu. Sou eu, né? Esse cara aí sou eu. E ele responde, é o homem. É o homem. Quando ele diz é o homem, Oidipus, né, é o homem, também aí o Vernant, que faz essa descoberta, que descobre esse jogo de palavras, o Jean-Pierre Vernant, ainda coloca esse dado interpretativo, esse dado hermenêutico interpretativo aí, que associa o Édipo a toda a humanidade. Isso é uma coisa comum também acontecer na cultura grega. De vez em quando os gregos elegem um sujeito para falar da humanidade a partir dele. Aconteceu isso já com Ulisses, né, na Odisseia. Nós falamos na última aula que a Odisseia começa com Andra, né? Andra, Moienepe. Tem tempo ainda? Não sei se tem tempo. Tem tempo ainda? Tem meia hora. Ah, tá. Só para eu calcular aqui. Bom, sim, a história do Édipo. Então, Édipo, ele continua a sua investigação até que ele descobre, finalmente, a partir de todas essas provas, testemunhos, esse mesmo critério que a gente usaria hoje numa polícia. Na polícia faria a mesma coisa. O que ela vai fazer? Buscar testemunhos. Então, ele desvenda o enigma e assume o reino da cidade, mas para assumir o reino da cidade, era preciso ele legitimar esse lugar no trono. Para legitimar esse lugar no trono, ele tem que casar com a rainha. E ele casa com a rainha e vive com ela, e tem 4 filhos com ela. 2 moças e 2 rapazes. Essa rainha era a mãe dele, mas em nenhum momento da peça ele diz que ama essa mulher, ou que está apaixonado por ela, ou que casou por amor, em nenhum momento. Então, quer dizer, aí o mito o complexo de Édipo aí do Freud fica meio pé quebrado aí. Tanto é que o Vernant escreveu um texto chamado Édipo sem complexo, onde ele diz que o último que tem complexo de Édipo é o Édipo. Mas tem uma frasezinha só, mas uma frase em toda a peça, que é enorme, são muitos versos, uma frasezinha, onde... Quem é que fala isso? Jocasta que fala, né? Jocasta, que fala que todo homem alguma vez em sonho dormiu com a mãe. Ela diz isso, como disse a Tatiana, no momento de desespero, onde ela precisa justificar de alguma forma aquilo, né? Então, assim, não há textualmente nada que de fato ratifique o complexo de Édipo, a paixão de Édipo pela mãe. Não tem. Mas que é genial, isso não quer dizer que não possa ser dito isso, né? Bom, então ele casa com a Jocasta, tem 4 filhos. Esses 4 filhos depois vão dar panos para a manga. Depois vai ter uma tragédia só sobre a filha Antígona. Vai ter uma tragédia só sobre a briga entre os 2 irmãos, Polinice e Eteocles, sobre a disputa deles pelo trono de Tebas, que vai ser um vai matar o outro no final das contas. Aliás, quem conta essa tragédia é Ésquilo, chamado Os 7 contra Tebas. E ele vive com a Jocasta até o episódio da peste, em que a cidade toda é punida, porque na cidade havia uma coisa que os gregos chamavam de miasma. Miasma, uma mácula, uma mancha moral, que era preciso ser purificada. E como é que você purifica uma mancha moral? Existe um ritual para isso.
Existe um ritual, que é um ritual muito antigo, que é um ritual da expiação da culpa a partir de alguém que porta essa culpa, uma espécie de um bode expiatório. Existem descrições muito antigas desse ritual. São cruéis. Quando tinha um problema na cidade, digamos uma praga, uma peste, então eles elegiam uma pessoa mais defeituosa, mais feia, mas que pelo menos andasse, não podia ser uma pessoa que não andasse. Mas assim, aquele que, assim, mais asqueroso da cidade, o cara mais detestado da cidade. Aquele cara, ele era chutado e açoitado até a porta da cidade, expulso da cidade, acreditava-se que assim. É claro que nessa surra que ele levava, iam dizendo palavras que tinham um fundamento religioso, e que com essas palavras ele ia carregando a culpa da cidade inteira e expulsando com ele da cidade os males da cidade. Depois essas surras viraram alegóricas, a pessoa não apanhava de fato, mas no primeiro momento batia-se mesmo, e batia-se sobretudo no pênis. Isso tem uma descrição de um... com varas. Não se sabe, é uma descrição que se tem disso, quando um comentarista bizantino chamado Diegese. Eu não sei, nem ele sabe, ele só descreve isso, não diz porquê. Ele descreve essa cena, ele comenta porque um poeta grego, bem pornô, um poeta pornô grego chamado Hipônax, do século VI a.C., Hipônax de Éfeso, ele cita esse ritual. Então, um comentarista antigo dele, da antiguidade ainda, mas já na antiguidade cristã, ele faz uma descrição dessa cerimônia. Então, a única descrição que nós temos dessa cerimônia é por esse comentarista. Ele faz uma espécie de uma nota de pé de página, uma nota de rodapé. Na verdade, não é rodapé porque ele faz do lado, né? É uma nota de lateral. Mas ele, nessa nota lateral, ele explica como é que é esse ritual, e é a única coisa que nós sabemos sobre esse ritual. É um ritual, mais ou menos, que foi o ritual de Édipo, porque ele se expulsa, ele se cega e se expulsa da cidade. Mas quando ele se cega e se expulsa da cidade, naquele momento que ele se cega e se expulsa da cidade, aquele momento em si, ele simplesmente reproduz o ritual da expiação, do bode expiatório. Mas, com isso, ele vai garantir um outro lugar para ele. Então, nós temos uma continuação do próprio Sófocles, do Édipo Rei, que é o Édipo em Colono, que, por sinal, é a maior, em termos de tamanho, de todas as tragédias gregas. E também é a última tragédia grega que nós temos, que aparece o mesmo Édipo, já cego, em outra cidade, peregrinando, acompanhado da filha, e que o guia, e ele encontra um homem, e o homem diz, olha, esse território aqui é um território sagrado, só pode pisar aqui quem não tem culpa. E pergunta, você tem? Ele diz, eu não tenho nenhuma culpa, afinal de contas, eu não matei meu pai e eu não casei com a minha mãe. Ele diz isso. Então, Não, ele não na verdade, ele expiou, ele se purificou disso do ponto de vista da culpa religiosa. E o que ele quis dizer com isso é que ele não tem... A culpa religiosa ele já se livrou. E a culpa intelectual ele nunca teve, porque, afinal de contas, ele não matou o pai. E nem casou com a mãe. Ele casou com a rainha. E matou o homem que estava no caminho. Então, o que ele quis dizer é o seguinte, eu já estou livre da culpa religiosa e culpa intelectual eu não tenho. Isso aí é sobretudo um problema de purificação, de um ritual de purificação. Agora, só para te responder completamente, espero, o que ele faz de si é fazer de si um outro Tiresias. Então, quando ele observa que ele vai fazer todo o caminho para chegar onde Tiresias estava, quando ele chega onde Tiresias estava, o que ele faz? Ele faz de si um Tiresias. Compreende? Como quem diz, nós dois somos iguais agora. Nós vemos a mesma coisa, ou não vemos a mesma coisa. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ainda tinha mais coisas para falar, eu tinha preparado coisas também para falar sobre a comédia, mas eu vou deixar para
para outra ocasião, vou preferir gastar esse tempo que me resta com as questões que devem aparecer. Será que você podia dizer quem é que fica ali na tragédia? Que é o coro, os atores, um pouco do... Que é tão lindo, Henrique, eu já fiz um curso com você. Eu acho que a partir da fotografia vocês conseguem visualizar bem esse esquema aqui, né? Então, os atores ficam aqui. Aqui eles se arrumam, aqui é uma espécie de camarim dos atores. É uma tenda. Quem está aqui não vê o que está aqui, mas vê o que está aqui. Aqui é o que nós chamaríamos hoje de um palco. Aqui, um coro entra aqui, outro coro entra aqui. O coro da tragédia, às vezes, ele era o mesmo coro. Eles representavam uma coisa só. Às vezes, eles representavam coisas diferentes. Mas sempre eram dois pedaços de coro que dialogavam entre si. Às vezes era, por exemplo, o coro de velhos e o coro de mulheres, por exemplo. Todas as pessoas que trabalhavam no teatro, todas eram homens. Não havia mulheres trabalhando no teatro. Agora, havia personagens femininos, que eram homens caracterizados de mulher. Há uma dúvida, que eu acho que nunca vai ser satisfeita, se as mulheres assistiam às peças. Nós sabemos que, depois de uma determinada época, seguramente sim. A pergunta é se elas desde sempre assistiam. Isso aí a gente não consegue dizer. Não tem nenhum documento ainda sobre esse assunto. Bom, o coro entrava por aqui, um coro entrava por aqui, outro coro entrava por aqui, evoluíam aqui. Era uma evolução acompanhada. O coro, além de dançar e cantar, ele tocava instrumentos. O coro geralmente se manifestava por instrumentos, por música. Raramente o coro falava, recitava, geralmente ele cantava. Havia uma figura ou duas figuras, dependendo, pode ser duas ou uma, pode ser uma geral ou uma de cada pedaço do coro, que fazia a chefia do coro e que dialogava, aí geralmente não era cantado, era recitado, com a plateia, com os atores. E os atores, às vezes, cantavam também com o coro. Era o que nós chamamos de melodrama, né? Quando o ator ele também faz a música junto com o coro. Bom, não era o mais comum, mas acontecia. Toda peça tem pelo menos um melodrama. Corifeu, isso, corifeu. É só a palavra, é corifeu que ela perguntou. Exatamente, o corifeu era o... Podia ter um ou dois corifeus, dependendo da peça, né? A peça que tinha dois corifeus, por exemplo, a Lisístrata, a comédia, tinha dois corifeus, um para cada pedaço do coro. Isso aí variava. Bom, aqui na frente sentavam-se os juízes, que davam a nota e que davam também a avaliação e que davam lugar ao... Pode falar, acho que tem que ser no microfone, né? O ditirambo, você poderia falar um pouco sobre isso? Que eu acho que fala um pouco sobre isso aí, a divisão do músico, o ator. Outra coisa também é como surgiu essa dicotomia entre a religião e a sociedade, a política na questão grega. Se o teatro era pago, você já falou. Na história de Dionísio tem a história do churrasco, isso é verdadeiro? Churrasco de touro, servido a vinho. Outra coisa... Só. Lisístrata é aquela peça do sexo que as mulheres controlam... Ah, tá, só para lembrar que... Tem a Assembleia de Mulheres e Lisístrata. As duas são duas peças. As duas tematizam esse negócio das mulheres se rebelando. Bom... assim, está dizendo aqui que tem uma tradução de Lisístrata como a greve do sexo, é isso mesmo. Tem aquela famosa frase, né? Se os homens não pararem com a guerra, nunca mais levantaremos a perna para cima. Aí você fica imaginando a posição que elas gostavam de fazer, né? Mas então, posso responder essa leva? Então, vai você mais uma, e aí eu respondo a leva as três. Vai. Você falou que a tragédia só funciona quando há uma identificação entre um drama pessoal, que se ele se encontrar com a coletividade, e deu o exemplo das novelas, só que para mim não ficou muito claro. O que você quer dizer com esse encontro do tragédia pessoal com o coletivo? Só para... Eu não sei se eu vou conseguir responder a sua ou não. Hã? Não, agora eu vou parar um pouquinho, senão vou me perder.
Tá? Eu vou parar um pouquinho. Depois outra leva, senão eu esqueço. Você me corrige se eu estiver errado. Você falou de ditirambo, não é isso? O ditirambo é o seguinte, o Aristóteles na Poética, a Poética é um livro do filósofo Aristóteles, onde ele tematiza, sobretudo, a tragédia, e quando ele vai falar da tragédia, ele, por uma razão muito simples, ele fala mais do Édipo Rei do que qualquer outra tragédia. Ele fala mais do Édipo Rei porque aqueles elementos que ele identifica como constituintes da tragédia, ele mesmo diz isso, não sou eu que estou dizendo, ele diz que eles estão todos no Édipo Rei. Então o Édipo Rei é que melhor serve para ele como exemplo. Então ele fica falando sobre o Édipo Rei por causa disso, que é o melhor exemplo para ele, porque tem tudo o que ele quer dizer está lá no Édipo Rei. Reconhecimento, são as partes que ele reconhece da tragédia, né? Então, lá no comecinho da Poética, ele fala que a Poética, quando ele levanta hipóteses para o início, para a origem histórica da tragédia, ele diz que talvez a tragédia tenha vindo de um gênero que é o ditirambo. Por que o ditirambo? Porque é um gênero de poesia, é o único gênero de poesia que se conhecia até então, onde você tinha alguma coisa mais próxima da representação mimética. Porque o que é tragédia para os gregos? Isso é uma coisa importante. O que é o teatro para os gregos? Eu devia ter começado assim, na verdade. Toda a poesia para os gregos, toda poesia era teatro. Se nós víssemos, se nós entrássemos numa máquina de tempo, fôssemos para lá, a gente não ia dizer assim, mas como assim? A tragédia é teatro, mas a épica é teatro também, a lírica é teatro também, para a gente seria, porque tudo é espetáculo, tudo é espetáculo. A grande diferença do que a gente chama de teatro grego para os outros espetáculos, para todos os outros espetáculos, a diferença é que, e quem sacou isso foi Aristóteles. Eu não concordo com tudo que Aristóteles diz sobre a tragédia, não, até porque ele mesmo é apenas um dos leitores da tragédia, como todos nós. Mas isso ele sacou muito bem. Ele falou que a grande diferença é que a tragédia é o que ele chamava de uma imitação das ações. É o que a gente chama de representar um personagem. Nos outros gêneros de espetáculo não se representava um personagem. É como um espetáculo de música. Você canta música. A Numa faz um espetáculo, por exemplo, onde ela pode até... Não sei se vocês já viram o show da Numa. Onde ela faz até uma interpretação durante uma música de um personagem, mas não é uma vida de um personagem, não é uma peça daquele personagem. Isso eles faziam, mas antes da comédia, antes da tragédia. Isso era épica, isso tinha na lírica, mas a grande diferença é quando o sujeito entra encarnado num personagem, e fica encarnado nele até sair de cena. Isso é diferente. Agora, o resto é igual, porque para os gregos, tanto é que os gregos não têm um nome para teatro. Para eles, aquilo ali era poesia, como outra qualquer. A diferença é que é uma poesia que era a imitação das ações. E era poesia porque era em metro poético. E era espetáculo como qualquer outra poesia. Tinha música, tinha qualquer coisa, tinha tudo que a outra tinha, compreende? Por que eu estou falando isso? Por causa do ditirambo. Então, o ditirambo... Não, só para complementar isso. Como era o espetáculo da lírica? Da Ilíada? Da lírica. Da lírica era... Você tinha a lírica... Você tinha a lírica monódica, que era uma pessoa cantando. Às vezes, por exemplo, Safo, Alceu, faziam lírica monódica. Então, era uma pessoa cantando, acompanhada pelo instrumento que ela própria tocava e acompanhada talvez de um pequeno grupo musical. E tinha a lírica coral também, que era o Píndaro, o Baquílides, que era um monte de gente cantando, ele regendo, compunha e regia, como se fosse um coral de Vila Lobos. A palavra sozinha, não, né? Sem música, não. Sem Ela música, não. estava grudada. Sem música, não. Sem música, não. O que tinha mais próximo de uma coisa recitativa era uma espécie de um canto-chão, na época. Parece um pouco, vou voltar de novo esse tema, bater nessa tecla de novo, parece um pouco aquele canto nordestino, que fica assim, entre o canto e a recitação. É o mais próximo disso. Né? Mas sozinho, não. Agora, não, voltando só para acabar o ditirambo ali. Então, o ditirambo era, Aristóteles entendia o ditirambo como em primeiro lugar, o ditirambo tem uma relação com Dioniso. Então, ele era um canto de celebração religiosa.
Por isso, essa relação com a da tragédia com o Ditirambo. E depois é onde tinha o mais parecido com uma construção de um personagem de representação. Por isso é que veio daí. Mas isso é apenas assim, não há nada comprovando de onde é que vem a tragédia, de onde é que vem o teatro, isso aí não tem nenhuma comprovação disso. Compreende? Mas isso aí é baseado... E quem explorou muito essa ideia do Ditirambo, por causa do Dioniso, foi Nietzsche, aquele filósofo alemão. Mas aí é uma outra conversa, né? Nietzsche construiu uma filosofia que não tem nada a ver com os gregos, mas que para a qual os gregos serviram muito, que é aquela filosofia que distingue o dionisíaco do apolíneo. Mas é uma outra conversa. Era uma grande jornada em que você tinha várias peças representadas. Era uma jornada cansativa até. É mais ou menos isso. O pedido do microfone é só porque está gravando, né, gente? Está gravando. Então... Peraí, ele ainda não acabou a primeira leva. Eu acho que você... Surgiu essa questão de Deus e a questão demoníaca, né, nas representações do teatro. De onde surgiu essa coisa do Deus, essa formação dessa sociedade? É o que o Tatiana falou, desde o começo, porque é um festival religioso. Desde o começo, a tragédia é um festival religioso, entendeu? Então, o Deus, a religião, ela surge com o próprio drama, com a própria tragédia. Bom, na Grécia, o teatro surge como um festival religioso. Ali surge assim. Da relação entre a situação individual e a coletiva, né, que ela se associa na tragédia, né? Você falou isso. Aí, aproveitando já que eu tive essa chance, né, a comédia não tinha personagens? Como na tragédia? Não, eu falei, talvez eu tenha falado assim meio para dentro, mas eu falei na tragédia e na comédia. Nas duas, tá? Só que de maneira diferente. Porque a maneira que a tragédia apresenta a cidade é sempre de uma maneira uniforme, de uma coisa una, representada por um personagem, por um feito, por um pensar, enquanto que a comédia, ela passeia pelas ruas da cidade, ela vê os tipos da cidade, o açougueiro, o vendedor, o ladrão, o mesquinho, o azarento, enfim, ela passeia pelas ruas. Enquanto que a comédia não passeia pelas ruas, ela vê a tragédia, ela vê a cidade como um todo. Então, você não vai encontrar nenhuma tragédia que se passe propriamente nas ruas de Atenas. Isso seria antitrágico. Isso seria cômico. Hã? Passeia pelas ruas, né? Pega os tipos, né? Peraí, uma pergunta aqui. Tinha alguém ali por trás que ia falar alguma coisa. Ele aqui. Você. Tá. Quando o Édipo se defronta com o enigma, né, que ele deduz e dá a resposta que é o homem, havia uma outra resposta para essa pergunta? Seguramente não. Você tem outra resposta? Porque segundo foi dito, ele deduziu, ele fez ele teve sorte, por isso que eu pergunto, entendeu? Porque ele deduziu, ele foi tirando conclusões. O que o Vernon sugere Sim. É duas coisas aí. Em primeiro lugar, que ele teve uma ajudazinha aí do acaso, né? Uma sorte, como você disse. Mas não é nem isso o principal. O principal é que, quando ele ouve o nome dele, mas ele não responde eu, ele responde o homem, é essa a questão. É a questão que ele ali está se identificando com toda a humanidade. Né? Tá. É essa a questão do Vernon. Tá ok. Obrigado. Eu ouvi falar que os centurões gregos, quer dizer, a gente sabe na história, eles até nas guerras, eles só protegiam a parte de cima, mas o pênis ficava balançando sem proteção, justo porque todo guerreiro que se preze respeitava o órgão genital do seu, como é que se fala?
adversário. Então, no caso de aquela pessoa apanhar nos órgãos genitais, de repente se refere a uma desonra muito grande, né? Porque ele não merece nem ter o seu pênis respeitado. Mas eu queria comentar sobre a palavra tragédia. Também eu vi que do grego tem a palavra targode, que significa canto do bode, quando havia aqueles bodes expiatórios que eram sacrificados, né? Agora, e também uma palavra que me ocorreu, que me falaram, teatron. Não seria para teatro também? A palavra teatron. Teatron. Bom, sobre o canto do bode, que é tragós, odé, de onde vem tragédia, assim como comédia vem de comos, odé, quer dizer, o canto da procissão, a gente não sabe qual é a origem desse termo. Sabe que é canto do bode, agora não sabe se é canto do bode, porque, de fato, antes do festival, se sacrificava um bode, o pobre do bicho devia gritar, ou se é porque o coro, frequentemente, se vestia com pele de bode e cantava. Então, a gente não sabe qual é, porque, eu não falei disso, porque como a gente sabe que é canto do bode, isso não tem dúvida. Quem sabe um pouquinho de grego reconhece a palavra, tragós, odé, mas por que a gente não sabe. E, assim como na comédia, a comédia é um pouco mais fácil, mas por que a comédia chama comédia e não a tragédia chama comédia? Porque as duas têm procissão e as duas têm canto na procissão, mas o canto da procissão ficou para a comédia, né? Isso também é difícil de explicar. Quer dizer, então, nem sempre esse caminho da etimologia é bom para explicar as coisas, né? Mas você falou uma outra coisa, né? Teatron. Eu falei teatron é isso aqui, ó. Fechou já. É isso aqui. Por que fechou? Aquela porque plateia. Fechou porque... Aquela plateia, o nome da plateia é teatron. Teatron em grego significa literalmente lugar de onde se vê. É do verbo theomai, que quer dizer ver, olhar, observar. Olha, tinha alguém lá atrás que estava querendo fazer uma pergunta, Numa, já há algum tempo. É você mesmo, era você. Desculpa, era você na frente. Imagina. Eu queria que você falasse, por favor, um pouquinho sobre o surgimento do diálogo, né, porque ele surge num determinado momento, né, se eu não estou fazendo confusão, e se nesse momento desse surgimento do diálogo, né, que é muito mais hoje o que a gente entende, né, por teatro também, se ainda havia esse caráter religioso. Porque é difícil responder, porque o diálogo quer dizer, a representação do diálogo... Não, porque se eu não estou fazendo confusão, por isso eu coloquei, tem toda essa questão da musicalidade, da orquestra, do acompanhamento, e que só no segundo momento haveria essa interação de dialogar, de um coro dialogar com o outro, nesse sentido. Isso aí já tinha... Deve ser contracena, talvez, ator com ator, esse contracenar, né? Não, isso já tinha antes. Inclusive tem um poema de Safo, que cantava... Safo escrevia poemas para serem... Compunha, né? Não escrevia, ela compunha, porque eram músicas, né? Compunha poemas para serem cantados solitariamente. Mas tem um poema em que claramente supõe uma outra pessoa. E é um poema onde uma pessoa faz uma moça que acabou de casar e a outra pessoa faz a virgindade, entendeu? Então ela conversa com a virgindade, fala assim, virgindade, para onde você vai que me abandona? Eu falo assim, eu fui embora, mas para que você me quer? Né? Então é um poema um pouquinho maior do que esse, porque o que nós temos também são pedacinhos desses poemas. E subentende uma outra pessoa dialogando, de modo que a gente não tem certeza absoluta de que o começo da poesia contracenada seja a tragédia, não. Nós tínhamos, para te responder ainda mais, porque eu nunca pensei nisso, está me propondo agora, eu estou também na poesia de canto coral, onde você tem aliás, o sistema é esse, o esquema é esse, né? Você tem uma estrofe e uma antístrofe, onde você tem uma estrofe que frequentemente se dialoga com uma antístrofe, né? Esse estrofe e antístrofe era um movimento de dança, que o coro, além de cantar, ele dançava também.
O coro da tragédia, ele imita um pouco o coro da poesia coral. Imita não, ele é o coro da poesia coral em outro gênero. Uma pergunta. Eu não sei se eu respondi muito bem você, não, mas também nunca pensei muito bem sobre esse negócio do começo do diálogo. Talvez seja o teatro mesmo. Eu queria saber quais são os pontos que você sumariamente discorda na poética de Aristóteles e se tem uma concordância entre a máxima nietzschiana de que a arte existe para que a verdade não nos destrua, entre Nietzsche e Aristóteles. Não, sobre Aristóteles, a questão é a seguinte: não é exatamente uma discordância, não sou eu, não é? Escuta, não é pessoal, tá? Não era pessoal contra Aristóteles, muito pelo contrário, eu sou totalmente aristotélico, e também não é discordância propriamente dito. O que acontece é que durante muito tempo Aristóteles foi tomado como o maior testemunho sobre a tragédia, porque ele estaria mais próximo temporalmente à tragédia. O que absolutamente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele é um leitor como nós também, de certa forma. Agora, o ponto em que mais ele prendeu a interpretação da tragédia e do qual tivemos que nos libertar é o ponto que secundarizava, menosprezava a ópsis. Ele diz que a tragédia, a ópsis quer dizer o espetáculo em si. Ele fala que a tragédia ela é composta de 3 coisas. E uma delas é o espetáculo, é a ópsis, é o que você vê. E disso ele não trata. Disso ele não trata. Ele não trata absolutamente de um aspecto político da tragédia, ele não trata de nenhum aspecto sequer psíquico da tragédia, ele trata de aspectos formais da tragédia. Mas pensando numa coisa, numa relação causa e efeito. E essa causa e efeito é a partir de um pressuposto de que a tragédia ela tinha como objetivo fazer uma cura médica. Então ele importou da medicina uma palavra que era extremamente técnica, que era uma palavra que era catarse, que era uma palavra médica. Catarse em grego, antes de Aristóteles, quer dizer coisas como vômito, diarreia, menstruação, tudo que você coloca para fora, e a partir de onde você pode se livrar daquilo que está te fazendo mal. Então, como é que você se livra de alguma coisa que você comeu e te fez mal? Você provoca um vômito, provoca uma diarreia para expelir aquele treco e ficar livre daquele negócio, né? E o nome disso é catarse. Ele pegou essa palavra, que é uma palavra técnica, médica, e usou para dar uma finalidade à tragédia. Então, a tragédia ela tinha como finalidade uma catarse a partir de um patos. Fala o que é patos. E aí, o patos é uma palavra muito difícil de a gente saber o que é, mas porque em grego patos quer dizer uma coisa, P-A-T-H-O-S. Patos em grego quer dizer, é simplesmente uma coisa que você sofre, da qual você é passiva. Mas em Aristóteles é uma outra coisa. Em Aristóteles significa um sentimento, um ápice de um sentimento que é despertado a partir de 3 pré-sentimentos, que são a compaixão, que eles chamam em grego de hélios, o medo, que é o phobos, e na poética ele para aí, só esses 2. Na retórica ele põe um terceiro, que é a ira. Na poética ele não fala de ira. Quando ele fala da tragédia, ele não fala de ira, ele só fala de phobos, que é o medo, e da compaixão, do hélios. Ele não fala da ira. Paixão não vem de patos, paixão vem de passio, que é a tradução latina de paixão, de patos, e que deu paixão, né? Porque, assim como patos vem do verbo pasco, do grego, que significa ser passivo de, passio vem do verbo pasco, do latim, vem do verbo pascio, do latim, que significa também ser passivo de onde vem, por exemplo, a palavra paciente. Patologia, pois bem, por que
patos é uma coisa da qual você é passiva, com o tempo, essa palavra, dentro do ambiente médico, ela passou a significar doença, ser sinônimo de nossos, que é doença. E aí, então, daí patologia e todos esses patos que tem por aí, né? Mas esses patos que tem por aí vêm desse patos da medicina, né? E não desse patos que nós estamos falando aqui. Desse patos, desse patos do sentimento do Aristóteles que nós estamos falando aqui, a única palavra que me ocorre que tenha vindo é patético. Patético, sim, vem desse patos de Aristóteles. Agora, os outros não. Patologia e tal. Desculpa, é a mesma raiz, mas teve uma divisão aí, né? O uso aristotélico e filosófico e o uso medicinal mesmo da palavra. Uma pergunta aqui, mas ele perguntou, estava antes. Tá bom. Quanto ao cenário, né, eu fico assim, fico assim um tanto com algumas dúvidas, porque o que a gente tem assim mais próximo com a relação, o cenário pintado, os telões, né, sendo como telão, segundo eu recebi, assim, tenho conhecimento de que seja já na época de Itália, né, o cenário italiano, que como a gente fala, coisa e tal. E ali na questão, aí eu estava questionando assim, poxa, será que naquela época eles fizeram a coisa, porque se parece com uma coisa assim, mais com de cerâmica, parece uma coisa mais, o cenário, né, ser feito mais com o recurso de coisa de cerâmica, de um outro material, sem que fosse o recurso da pintura. Queria saber se havia alguma especulação investigadora quanto a esse material utilizado no cenário. Já que como, né, contribuição, né, italiana, já temos a nossa Itália Fausta, né? Mas, enfim, a questão do material do cenário, do teatro do Santuário de Epidauro, né? O que se tem aqui, na verdade, é uma representação do que seria a cena, né, de uma comédia. Então, a representação em cerâmica... O material era a base de tecido, de couro, né? Não se teria uma representação de cerâmica, de, às vezes, madeira, né? Mas menos, acredito que em madeira. E o que se tem aqui, na verdade, é uma representação em pedra, né? Então, não se tinha, né, painel, pois é, pano, né? Não, é preciso dizer uma coisa, que até a Heloísa balançou a cabeça quando eu falei no começo, que isso tudo dependia muito também do dinheiro que era arrecadado pelo Corego, em patrocínio, né? Então, é claro que para grandes patrocínios os cenários eram melhores, mas é preciso dizer que a prioridade do patrocínio era pagar o coro. Então, mecenato tinha, mas mecenato é uma coisa mais romana do que grega. Tinha uma espécie de mecenato grego, uma espécie de mecenato. São ricos que financiavam. Existia uma espécie de mecenato, mas não com uma instituição patronal como tinha nos romanos, em que se pagava justamente para fazer uma propaganda da família, para fazer uma propaganda, para dar status para a família, e, sobretudo, para que o chefe da família tivesse cargos políticos. Porque eram poucos cidadãos e todos os cidadãos tinham cargo quase, então eles queriam os melhores cargos, né? Ô Henrique, o número de pessoas no coro e a qualidade do coro era uma coisa importante para o status da peça e que dava também status para o corego. E o corego também, o corego era um sujeito que estava de olho nos cargos públicos e queria se mostrar bom naquilo para que saísse da coreguia e fosse para outra coisa melhor, né? Espera aí que já tem ele está na fila. Eu gostaria de saber sobre a questão da tragédia, da questão da imitação, né, da representação da vida de seres superiores. E aí vem reflexão do que seria a tragédia hoje, né, nosso cotidiano. Porque a tragédia não poderia ser representada uma pessoa simples. Eram reis, nobres
e tudo mais. Aí, ano passado, teve aquele acidente, por exemplo, do Morro do Bumba, essas tragédias, né, que não, possivelmente não seriam consideradas tragédias. Aí eu gostaria de trazer esse parentesco para vocês falassem um pouco mais disso, né? Acho que seria interessante. Né? Olha, falar um pouco mais eu não vou poder por causa da hora, mas eu só vou dizer o seguinte, nesse ponto eu concordo com Aristóteles, que ele diz que o personagem trágico, ele não pode ser tão baixo que ele possa provocar o riso, nem tão elevado que ele não possa errar. Ele tem que ser um meio termo. Então, esses personagens trágicos, eles são geralmente um meio termo. Agora, o fato de eles serem reis e tudo mais, é simplesmente porque, a grande matéria da tragédia era mitológica, então eram seres da mitologia. E quando não era mitológico, 2, eles tinham que ter muita visibilidade, para que fossem reconhecidos, porque a tragédia ela dependia de um reconhecimento instantâneo, do que aquela figura era, de quem era e do que representava. Então não podia ser um desconhecido total, sobretudo por isso. Mas tem também essa questão aristotélica que é interessante, não podia ser tão baixo a ponto de... Né, Super interessante. É claro que ele vai errar, ele é um idiota, ele é um cara que nem eu, ele é um bocó. Eu erro toda hora, claro que ele vai errar. Ou então ele é tão bom que não pode errar. Ele tem que ser uma coisa meio termo, assim, que você... Isso Aristóteles já dizia, tinha que ser literalmente um meio termo, o termo que ele usava, um metaxi. Bom, eu queria encerrar, porque a Heloísa está me sinalizando que acabou a hora, eu queria só dizer uma coisa para vocês. Esse ano, no mês de outubro, vai ter aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, o Congresso Nacional de Estudos Clássicos. E aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio, sobretudo no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, mas não só, para cá virão todos os professores de grego, de latim, filosofia antiga, história antiga, não só do Brasil, mas também da Argentina e de outros países. Então, quem quiser participar, todo mundo pode participar, como ouvinte. Pode participar, pode escrever e no final recebe um certificado. E a NUMA vai organizar uma turma entre vocês, entre o pessoal daqui, para apresentar uma coisa lá. Vai ter espetáculo de música, um concerto da Escola de Música, e vai ter um espetáculo que vai ser uma coisa que a NUMA vai arrumar aqui com o que ela me prometeu. Posso dizer agora? Você que sabe. Fala do banquete, que eu... o churrasco. Tinha churrasco, sim. Espera aí, é o seguinte, fala do banquete que eu falo do... Depois a gente conversa mais sobre isso no café. Mas só para falar sobre esse assunto agora, a NUMA pegou o banquete de Platão, que é um diálogo de Platão, onde Platão conta que um grupo de rapazes, e ele no meio dos rapazes, discutia sobre o amor, e ela pegou esse diálogo desses rapazes sobre o amor. Ela tinha uma moça também no meio, né? Tinha uma moça. Não deixaram. E aí a Diotima, mas na voz do Sócrates. E aí tem um discurso feminino, embora não tivesse mulher. E a NUMA pegou esse diálogo e botou todo ele em verso de martelo agalopado, que é um metro nordestino, todo com rima, uma maravilha. E vai apresentar isso lá nesse congresso, para todos esses professores verem isso, e vai chamar algumas pessoas Eu queria daqui. fazer com as quebradas. E a gente montar esse teatro com o Banquete de Platão, para quem quiser. E a gente começar, aí a gente vai discutir isso num certo momento. Ele convidou as quebradas para participar e deu essa... Bota a data aí. Desculpa, esqueci de falar a data. Quem tiver com a agenda aí pode anotar. Esse congresso vai ser nos dias 17 até 21 de outubro. 17 a 21 de outubro, no centro da cidade. A sede do congresso vai ser no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais do Rio de Janeiro, da UFRJ, no Largo de São Francisco, mas vai ter atividades na Escola de Música, na Academia Brasileira de Letras, no Real Gabinete de Português de Leitura, em outras instituições do centro da cidade. E já está aberta a inscrição? A pré-inscrição está aberta no site, que é www.classica.org.br.
Henrique, deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Na verdade, são duas. Vou aproveitar aqui o microfone. Primeiro, é que a questão do coro era tão importante para os gregos, né? Entretanto, eu não tenho conhecimento de registro, partitura musical, nem nada do tipo. Existe algum... Reconstituição. Tem um grupo na França que, inclusive, a gente vai tentar trazer para o evento, não sei se vai ser possível, porque isso é muito custoso, né, trazer os instrumentos, que trabalha com uma tentativa de reconstituição a partir dos dados, né, textuais e descrições e alguns poucos dados materiais do que teriam sido os instrumentos e a partitura dessas partes cantadas da tragédia. Tem realmente conhecimento? Era tão somente na base do 1, 2, 3, vamos lá, na base do... Oralmente mesmo, né? Uma outra dúvida, na verdade, que é sobre a temática, né, da tragédia. Se falava muito do mito, da questão mitológica. Eu sempre tive uma dúvida que é a seguinte: em Roma se usavam os mitos para contar isso. A minha dúvida é a seguinte: em Roma você tem os mesmos mitos gregos, só que trocados os nomes. Isso é mais um sincretismo ou é algo baseado em... É um sincretismo mesmo? Não falei. Só sincretismo. Obrigado, gente. Tá. Obrigada, Henrique. Muito obrigada, Henrique. É uma honra para nós tê-lo aqui.